Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Scott Hahn foi um ex-protestante que se converteu ao catolicismo simplesmente estudando, buscando sinceramente a verdade. Ele não se refugiou por trás da sua denominação cristã, mas buscou com todas as forças e com clareza intelectual a verdade em Jesus Cristo. Ele é autor de várias obras maravilhosas da teologia católica, como Banquete do Cordeiro e Todos os Caminhos Levam a Roma. Existe alguma relação interessante sobre o rei Davi e a mãe de Deus, a Santíssima Virgem? Vamos conhecer uma meditação muito interessante de Scott Hahn no seu livro Salve Santa Rainha, exatamente sobre este tema. Sem os acontecimentos da vida de Davi, não podemos nem começar a entender a vinda de Jesus Cristo. Sua ascendência davídica foi essencial, não só para a sua autocompreensão, mas também para as expectativas de seus contemporâneos e para a reflexão teológica de seus primeiros discípulos, tais como São Paulo e São João. O Messias seria o filho de Davi e também filho de Deus. O eterno rei descenderia da casa de Davi, do clã de Davi. Quando o filho varão veio para governar as nações, ele o faria como um rei davídico, com cetro de ferro, como o próprio Davi tinha cantado. De forma bem resumida, Scott Hahn nos diz que o Messias deveria ser da linhagem de Davi, descender de algum membro do clã do rei Davi, cumprir uma profecia do Antigo Testamento. No entanto, essa relação tipológica não cessaria com o fato da realeza, que incluiria muitos detalhes insignificantes da monarquia. Como Davi estabeleceu uma cidade santa em Jerusalém, assim o seu sucessor final criaria uma Jerusalém celeste. Como o primeiro sucessor de Davi reinou ao lado de sua rainha-mãe, assim também o faria o seu último e eterno sucessor. A monarquia de Davi encontra seu perfeito cumprimento no reinado de Jesus Cristo, e nunca houve o reino de Davi sem uma rainha davídica, a mãe do próprio rei, a rainha-mãe. Esta relação entre o reino de Davi e o reino de Jesus não fica somente numa mera profecia. Os detalhes da monarquia do rei Davi também fazem parte desta tipologia, que trata-se praticamente também de uma profecia mais detalhada sobre o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lado de Davi, também governou a sua mãe, a rainha-mãe. Da mesma forma, acontece com o rei Jesus Cristo, o rei dos reis, o rei da Jerusalém Celeste. A rainha-mãe, Nossa Senhora, está ao lado de Jesus, intercedendo por todos os súditos deste reino espiritual, os eleitos do Senhor. Somente com essa chave de entendimento de Davi, nós podemos desvendar os mistérios, por exemplo, das bodas de Caná. Maria se aproxima de seu filho para interceder pelas pessoas, exatamente como Betsabá falara com Salomão em nome de Adonias. Maria aconselha seu filho sobre o assunto em questão, ainda que ela aconselhe os outros a obedecer a seu filho e não a ela. Jesus, então, fala para sua mãe como seu superior, mas para defender o pedido, o conselho dela, exatamente como se poderia esperar de um rei davídico que cede ao desejo de sua mãe. Scott Hahn, de uma maneira impressionante e também muito bela, nos mostra o tipo de governança da rainha-mãe da Santíssima Virgem, intercedendo ao rei Jesus por aqueles que não tinham vinho
nas bodas de Caná, exatamente respeitando a rainha mãe, a Santíssima Virgem, o único Senhor, o verdadeiro governante, o rei Davi prometido, o rei Jesus, acata o pedido da Virgem, acata o pedido da plena da graça, como qualquer rei davídico faria em relação à sua mãe. Essa mesma chave de interpretação de Davi destrava os mistérios da mulher no livro do Apocalipse. Ela é coroada com 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel, porque vai guiar o rei Davi. Ela é ameaçada pelo dragão por causa dos aliados da serpente, a casa de Herodes, que iriam colocar-se contra o reinado da casa de Davi e do sucessor de Davi. Finalmente, a monarquia davídica completa a ligação entre o Adão original e Eva, que pecaram com o novo Adão e a nova Eva, que o sucederam e trouxeram a redenção para todo o gênero humano. No Gênesis, vemos que Adão foi criado primeiro e a ele foi dado domínio ou reinado sobre tudo o que estava sobre a terra. No entanto, ele nunca teve a intenção de reinar sozinho. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Está lá em Gênesis 2, verso 18. Então Deus criou Eva, companheira e rainha de Adão. Os criou para que reinassem sobre a terra. Quando Adão acordou do sono profundo, encontrou Eva e disse: essa sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Está lá em Gênesis 2, verso 23. Uma frase que, de forma significativa, aparece em outras partes da Bíblia, quando as tribos de Israel declaram Davi seu rei. Aclamando o jovem, disseram: não somos nós teus ossos e tua carne? Está lá em 2 Samuel 5, verso 1. Assim, as palavras de Adão adquirem um significado maior. Elas são uma aclamação real. Também por causa da figura da rainha-mãe da monarquia davídica, temos a comprovação de Apocalipse 12, de que a mulher revestida do sol, que tem uma coroa de 12 estrelas, é uma personagem singular também, além de simbolizar a igreja. Trata-se da Virgem Maria, a rainha-mãe da monarquia davídica de nosso Senhor Jesus Cristo. Também com um paralelismo impressionante, Scott Hahn coloca Adão, Davi e Jesus em uma mesma linhagem de realeza, e Eva, a rainha-mãe de Davi, e a Virgem Santíssima em uma outra linhagem, confirmando com isso toda esta estrutura, como sendo uma estrutura monárquica muito importante para interpretarmos este reino espiritual de Jesus Cristo ao lado de sua mãe Maria na Jerusalém celestial. No Gênesis, depois que Adão exulta, o autor comenta: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Está lá em Gênesis 2, verso 24. Os exegetas antigos ficaram intrigados com esse texto por várias razões. Uma delas, nas culturas antigas, era a mulher quem deixava a família para se casar. Ora, aqui é o homem. Mais intrigante, no entanto, é a referência de Gênesis ao pai e à mãe nesse contexto. Mas Adão não tinha pai nem mãe. Ao citar esse texto, São Paulo reconhece que esse é um profundo mistério, mas ele resolve da seguinte maneira: eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Efésios 5, 32. Ou seja, é Jesus quem iria deixar pai e mãe para se unir à sua esposa, a igreja. A monarquia inicial da criação não iria atingir os propósitos de Deus, nem a monarquia de Davi, mas uma bem posterior. O novo Adão, o novo monarca davídico, reinaria com sua noiva, a nova Eva, e ela seria uma mulher histórica real, a quem o Apocalipse identificaria com a igreja. Ela seria a mãe dos viventes, a advogada do povo, a rainha-mãe. Ela seria Maria. De uma forma bem simples,
a monarquia inicial da criação, prefigura a monarquia de Davi, que prefigura a monarquia de Jesus, o reinado espiritual de nosso Senhor, que tem em sua mãe Maria, a rainha mãe, a nossa intercessora, a intercessora de todos os cristãos, frente, obviamente, ao seu Filho, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, nosso Senhor Jesus. E vocês, meus irmãos, o que acharam desta belíssima meditação do ex-protestante Scott Hahn? Como as Sagradas Escrituras são riquíssimas e se interligam ainda mais para nos mostrar a profundidade do projeto de Deus para a nossa redenção. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.